Pessoal, hoje estamos com Paulo Spencer Webel. Esse cara tem uma das missões mais cabeludas do governo, secretário especial de desburocratização, a palavra que eu mais falo na minha vida, gestão de governo digital do Ministério da Economia. Paulo Webel, boa noite. Deputado Alex Fontaine, obrigado pelo convite, boa noite, prazer estar aqui com você, admiro o seu trabalho, você sempre tem apoiado os projetos que são importantes nessa pauta de desburocratização e simplificação, então é um grande parceiro, né? A gente sabe que o trabalho é grande, mas pelo menos tem muita gente ajudando a fazer essa pauta avançar, e você é uma dessas pessoas, então parabéns pelo trabalho. E eu falo, Paulo, desde a minha campanha, eu não te conhecia, né? A gente se conheceu no governo aí, eu não conhecia todo esse grupo maravilhoso que vocês tinham aí do Sul, o pessoal do IEE, do IFL, mas eu falava muito isso na minha campanha, que um governo que é complicado, que é burocratizado, é um governo para poucas pessoas, né? Um Estado para poucas pessoas, que a burocracia era uma grande máquina de exclusão social porque ela tira as pessoas simples da sua plena cidadania porque elas não entendem absolutamente nada do que acontece no Brasil e que simplesmente elas são meros pagadores de impostos porque acabam não exercendo a sua plena cidadania, né? E tinha já um movimento no passado acho que é do Paulo, do pai do Hélio Beltrão, né? Que era o Ministério da Desburocratização, mas eu acho que é mais inteligente o que você está fazendo, né? Que é uma Secretaria Especial de Desburocratização com o governo digital. Então, o que eu queria de você é que você desse uma visão, de forma simples, mas bem ampla, bem sistêmica, do que abrange a tua missão no governo como secretário especial, Paulo. Bom, a nossa estrutura aqui tem 3 áreas. Tem a Secretaria de Gestão, que cuida da parte de compras, logística, estruturas organizacionais dos ministérios como um todo, é uma área central. Tem a área de gestão de pessoas, que cuida da parte de gente também, de processo, de gente. Então, também é importante, tem a ver com produtividade, com qualidade de trabalho. E tem a terceira área, que é a Secretaria de Governo Digital, que cuida da parte de transformação digital do governo. Então, a gente é estrutura, estratégia e pessoas, a base de qualquer organização. Então é um trabalho de mudança cultural no momento que você quer atacar a burocracia. Porque a burocracia, para muita gente, ela se justifica, é um mecanismo de controle, é um mecanismo de cheque, de conferência. Só que no Brasil a gente levou para um extremo absurdo. Então a burocracia ela é burra, porque muitas vezes você não consegue evitar a distorção, evitar o problema, evitar a corrupção, e você toma o tempo daquelas pessoas de bem um monte de papelado que não serve para nada. E as pessoas que não são de bem, evidentemente, os caras não estão nem aí. A burocracia, para eles, não é nada. Se o cara que quer fazer sacanagem, preencher papel, o cara preenche e faz a sacanagem, enrola. Então, a gente precisa repensar o Estado brasileiro, e aí em todos os níveis, né, governo federal, estadual e municipais, sob uma ótica de um governo mais enxuto, mais leve, com processos mais simples e racionais. E aí a parte de governo digital ela é fundamental, porque você consegue transformar para o digital, automatizar muita coisa e eliminar muita coisa, com cruzamento de dados, com uso da informação, Big Data, inteligência artificial e outras tecnologias que estão surgindo e que vieram para ficar. Então, no governo tem muita gente engajada com essa pauta, aberta para isso, então a gente está muito otimista. E os resultados têm sido muito satisfatórios. Eu falava muito na campanha também, né, que o Brasil tem uma coisa muito louca, que os bancos de dados não são integrados, que as coisas são todas fragmentadas, e aí você vai fazer alguma coisa em alguma repartição pública, sei lá, dá entrada num projeto, ou vai fazer alguma solicitação, e aquela repartição ela te pedia uma série de documentos que você tinha que, em outro setor do governo, fazer a solicitação. Quer dizer, era o governo que não tem conexão nenhuma, sempre pedindo alguma outra coisa, ou seja, uma certidão negativa, você tinha que ir na Receita Federal, ou tinha que ir na junta comercial, ou seja, lá no cartório eleitoral, quer dizer, você tinha que estar sempre provando coisas porque não havia integração, né? E essa integração que você está falando do governo digital, ela assim, pode parecer até uma coisa simples, mas a integração é tão boa e tão entrega tanto para a população brasileira
que ela tem um ganho de produtividade, e aí conecta um pouco com o Carlos Alexandre da Costa, né? Vocês acabam tendo essa questão também que ganha muito de produtividade, né? Porque a gente para de perder tempo, ou as redundâncias, impressionante as redundâncias de solicitações que acabam ocorrendo, né? Muitas vezes perdendo o prazo. Então, eu sim, vejo a grandiosidade do trabalho que você tem para poder entregar, de novo, né, até um slogan de campanha meu, né, um Brasil mais simples para a gente poder viver, para a gente poder empreender e para a gente incluir todo cidadão na sua plena cidadania. Né? É verdade, sem dúvida. A gente tem que entender um pouquinho por quê, né? Nada na administração pública você sempre tem uma razão. Então, a questão dos silos, né? Antigamente você tinha essa cultura de loteamento de ministérios, cada ministério era uma porteira fechada, você tinha o controle de tudo, inclusive das bases de dados. Então, não havia interesse em fazer a integração das bases de dados. Porque no momento que você integra, você encontra distorção, você fiscaliza, você verifica eventuais inconsistências. Então, não tinha esse interesse. Então, o trabalho de integração das bases de dados é fundamental. E daí você consegue efetivamente qualificar a política pública, usar dados e evidências para tomada de decisão. Então, todos os projetos vão avançar. Então, nós temos avançado muito com a integração de bases de dados. Não é fácil, ainda tem resistências, tem dificuldades tecnológicas, às vezes custo, sistemas que são legados, ainda antigos, ainda que estão mainframe e outras coisas nesse nível, mas o movimento começou e é irreversível. Nós publicamos recentemente a estratégia de governo digital, então uma estratégia colocando datas e prazos para até 2022 fazer a grande transformação digital do governo federal. Então nós vamos transformar 100% dos serviços públicos para o formato digital. Já temos mais de 1.800 serviços em formato digital. Só entre ano passado e esse ano foram quase 700 serviços que nós transformamos no formato digital. Estamos fazendo toda a automatização do sistema de pagamentos. A gente vai poder pagar pelo celular no futuro. Hoje você não consegue. O governo dificulta até para você pagar imposto. Então, você não consegue pagar no seu celular. Você tem que imprimir uma guia, ir no banco para fazer o pagamento. Você não consegue fazer rapidinho um serviço público e no próprio celular com cartão de crédito pagar. Então, tudo isso a gente está fazendo. Mas depende de muitas áreas, muitos pareceres técnicos para discutir, para não ter nenhum tipo de risco. Mas a equipe que está mobilizada para isso tem apoio total do presidente Bolsonaro, apoio total do ministro Paulo Guedes, ministro Jorge Oliveira também, que lidera a Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem abaixo dele a Secretaria Especial de Modernização do Estado. É um grande parceiro, o secretário Zé Ricardo, que lidera, tem trabalhado muito com a gente para conseguir mobilizar os órgãos para fazer esse processo. Então, nós vamos entregar esse resultado e vai ser uma mudança de experiência para o cidadão brutal. E você vai resolver toda a sua vida do celular. Inclusive, a experiência que a gente está fazendo no aplicativo novo, a gente copia as melhores práticas de experiência do usuário. A gente está buscando, falando com as melhores empresas, pegando esse know-how. Muita gente quer ajudar e contribuir e doa a sua expertise para que a gente possa realmente ter uma experiência de ter orgulho de ser brasileiro. Fantástico. Paulo, eu quero usar um gancho, eu não sei se vocês inspiraram isso. A Índia fez isso, né? Ela tem aquele sistema que é o Aadhaar, e o Paquistão também tem um chamado Nadra, onde são países que têm uma população miserável, maior até que a brasileira, né? Eles tinham mais de 250 milhões de miseráveis, e o governo nem sabia quem existia, a questão, mesmo a certidão de nascimento, ainda tinha gente que nascia e morria e continua a sentar aos olhos do governo. E o que está acontecendo agora no Brasil, eu achei super interessante com esse Corona Voucher aí, dando R$600, assim, o que apareceu de brasileiro, que eu acho que o próprio governo não sabia que existia, que era aquela economia informal que se virava, quer dizer, não era gente no cadastro único, não era gente no Bolsa Família, era o cara que estava no se vira, muito dentro de regiões urbanas, mas a hora que nós tivemos, obviamente, esse isolamento e que essa economia informal foi afetada assim diretamente, né, muito rapidamente, e acho que muito acertadamente o governo federal aí, parabéns por ter essa ideia do Corona Voucher de R$600 para reconhecer que existe essa população, acabou virando um próprio processo de recadastramento.
Mas aí eu fui atrás do porquê que tinha que recadastrar pessoas que não estão mais cadastradas. E aí a gente percebe que tinha uma corrida de brasileiros para a Receita Federal para reativar ou ter o seu CPF não cancelado, descancelar o CPF. E aí a gente vai atrás e descobre que o CPF de muita gente foi cancelado porque existe uma vinculação no Brasil de que se você não votou nas últimas eleições e nem justificou, você tinha simplesmente, por uma imposição de lei, cancelar o CPF da pessoa, para dizer assim, obrigar a pessoa a ir atrás do governo e falar, você tem que regularizar as coisas e tudo mais. Ou seja, o brasileiro não tinha mais CPF, ele não tinha mais título eleitor, ele sumia do radar do governo. E agora, com esse movimento, eu acho que a gente não pode perder mais essa oportunidade. E até uma sugestão que eu digo para o governo é pare de ficar vinculando essas coisas. Quer dizer, os homens também têm que, se não se fizerem, como chama, o serviço militar obrigatório, acabam também tendo tudo suspenso. Não tira passaporte, não tira CPF, não tira nada. E essas vinculações, na verdade, jogam as pessoas para a margem da sociedade. Então, Paulo, esse raciocínio que eu desenvolvi aqui tem a ver com essa integração digital, mas tem a ver com parar de ficar complicando a vida do brasileiro, não é isso? Sem dúvida. No Brasil, a gente é expert, né, no governo de dificultar a vida das pessoas. Agora, a gente tem que começar a trabalhar para solucionar. A questão do documento ele é muito importante. O trabalho que a Índia fez, Paquistão e outros países, de criar identidade nacional digital, é uma mudança brutal em termos de inclusão social, de bancarização, de permitir que as pessoas possam participar da economia formal. E o Brasil vai seguir esse exemplo. Nós já estamos trabalhando nisso desde o ano passado, com a parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, que possui uma ampla base de dados com biometria digital, facial, de mais de quase 100 milhões de pessoas. Então, a partir daí, nós vamos fazer a identidade digital brasileira, que vai começar a funcionar esse ano, e ela vai permitir realmente que as pessoas possam se identificar em qualquer lugar, e o governo vai deixar de ter essas pessoas na parte invisível, que a gente chama. Então, nós estamos trabalhando para mapear toda a jornada do cidadão e todos os pontos de contato que ele tem com o governo. A gente vai saber exatamente qual programa que ele participou, qual serviço que ele acessou, você vai ter o histórico dessa pessoa, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, respeitando a privacidade das pessoas, mas você vai ter condições de saber o que está dando certo, o que não está dando certo, o que está sendo mais acessado. Hoje o governo tem milhares, vários programas, vários benefícios, vários auxílios, em lugares diferentes, pessoas diferentes sendo remuneradas, e às vezes não consegue fazer uma avaliação qualitativa dessa política pública. Então, isso precisa mudar. A gente precisa começar a centralizar os cadastros para poder saber exatamente quem está acessando o quê, como, em qual circunstância, para poder qualificar e aí sim dar mecanismo para que a pessoa saia e possa depois arranjar um trabalho, possa ter sua família e não ser dependente do Estado, né? Então, esse trabalho precisa ser feito. E isso, agora com a crise do coronavírus, ficou claro para o governo que isso é uma necessidade. Então, o Ministério da Cidadania está liderando esse trabalho, já começaram discussões dentro do governo sobre como melhorar e unificar os programas sociais, justamente para que eles possam ser mais efetivos. Ser mais cirúrgicos, né? Para não ficar fazendo uma coisa que serve para todo mundo e para alguns é pouco, para outros é muito, e aí o governo acaba gastando dinheiro de forma assim, quase às cegas, porque não consegue ser cirúrgico, porque não consegue ter o perfil, não consegue ter isso, mas justamente, né, faz um CPF digital, quer dizer, a identidade digital do cidadão. Aí isso é cancelado porque não votou, ou porque não, sei lá, não se apresentou em algum lugar. Isso também temos que parar. O cadastro é cadastro, isso não se tira cadastro de ninguém. Não é possível que a gente comece a cancelar essas coisas em função disso. É que, na verdade, o RG brasileiro, que teria que ser uma coisa que não é cancelável, não é RG, porque cada um tira um RG num estado no Brasil. Eu tinha funcionário aqui que vinha do Nordeste, o cara tinha 3 RGs diferentes. E era uma loucura, porque a hora que ele ia tirar para ir trabalhar, a gente foi trabalhar no aeroporto, eu lembro até hoje que foi dentro do Galeão, precisava tirar
antecedentes criminais, eu não sabia qual era o RG que ele usava para poder tirar os antecedentes criminais dele. Não sabia se era de São Paulo, se era do Piauí, o que era esse negócio. Era uma loucura. Eu queria fazer uma pergunta, e ela pega numa coisa que é muito brasileira, que vem lá do Brasil colônia, praticamente, que é esse governo digital vai, de alguma forma, afetar a questão cartorial brasileira, porque o Brasil é um país muito cartorial, né? Essa parte dessa burocracia que a gente estava falando aqui, ela alimenta boa parte desse sistema cartorial. Então, reconhecimento de firma, a autenticação de documentos, tudo isso. A hora que a gente faz isso tudo ficar digital, a hora que o reconhecimento facial via um celular, alguma coisa nesse sentido, nós vamos eliminar parte desse cartório? E qual que é a pressão dos cartórios para cima disso? Porque eles são um grupo muito forte e corporativo no Brasil ainda. Toda semana a gente recebe sugestões, ideias, né, da população. E uma ideia muito recorrente é acabar com os cartórios. A população ainda tem essa imagem de que o cartório atrapalha, dificulta, é oneroso. Então, tem cartórios que fazem um trabalho mais sério, que se digitalizaram, se modernizaram e que prestam um serviço melhor. Mas, com certeza, é um setor que vai precisar se reinventar. Você tem várias discussões de cartórios que são relevantes. A questão de você ter tabelamento de preços. Sabe que isso não vai poder mudar no futuro? Você dá liberdade para concorrer e ter preços diferentes. A questão da territorialidade. O sujeito só pode servir um território delimitado, só que ele não pode servir outros estados, outros territórios. Então, hoje os cartórios são vinculados ao Poder Judiciário, eles não estão vinculados ao Poder Executivo. Nós não temos ascendência sobre os cartórios. Mas, com certeza, todo o trabalho que vem sendo feito de desburocratização, de simplificação, de revisão da legislação e das normas, faz com que o ambiente fique menos burocrático. Então, a tendência com mecanismos como a identidade digital é que você não precise mais fazer, por exemplo, recorrer a um cartório para fazer uma autenticação. Você pode fazer pela identidade digital, trocar informações, mandar seus documentos de forma segura. Você vai poder, por exemplo, autorizar que uma instituição financeira tenha acesso à sua declaração de imposto de renda. Você vai fazer isso pelo celular. Então, você vai informar via celular do governo e o governo vai mandar diretamente para a instituição que você destinar. Então, você não vai precisar imprimir, autenticar e mandar lá. Uma série de mecanismos que a gente está trabalhando para diminuir a demanda por reconhecimento de firma e dar cartórios. Para algumas coisas, eles podem continuar prestando um bom serviço, mas eles precisam se modernizar, precisam ser digitais e precisam estar focados em prestar um bom serviço. Então, é uma discussão importante que o parlamento tem que liderar, até que ponto o modelo atual ele é sustentável. Porque hoje a população muitas vezes não vê valor. Então, você vai lá registrar um contrato, talvez você pudesse fazer isso por blockchain, pudesse fazer isso por outros mecanismos, que seria um custo mais barato para o cidadão, garantindo a segurança da informação, a previsibilidade, o histórico. Então, é um debate permanente, a gente recebe muitas sugestões dessa linha, não existe ainda a proposta para acabar com o cartório, mas sim de modernizar e reduzir a demanda. Tudo que a gente puder fazer... Eu até diria, Paulo, que não é uma questão de acabar com o cartório, não. Eu acho que tem vários cartórios que são importantes. Na Europa existe isso, né? Vamos dizer, registro de imóveis, documentos. Eu acho que, né, para você fazer o inventário e tal, eu acho até importante que tenha a instituição de cartório para poder manter esses documentos de forma mais, assim, não centralizada nem no governo. Na verdade, eles têm que prestar um bom serviço. A única questão que você falou, né? Essa questão de territorial que é um problema, tabelamento é outro problema, e o problema é o excesso de cartório naquele onde não precisa, né? Excesso de reconhecimento de firma, de cópias autenticadas, aquela série de documentos que a gente sabe que até falando um pouco sobre a medida provisória da liberdade econômica, né? Boa fé do cidadão, quer dizer, hoje toda essa estrutura cartorial é muito pela não boa fé do cidadão, quer dizer, tudo você tem que provar, inclusive coisas que não são nem reconhecidas que já foram derrubadas, ou seja, se a pessoa assina na frente de um funcionário público que tem fé pública, aquilo não precisa de reconhecimento de firma, afinal de contas, eu e ele reconheceu e pronto, acabou. Só que para pegar essas leis aí demorou, né? Deu canseira. Declaração de advogados também, uma outra coisa que tem funcionado muito.
advogado declarar a autenticidade do documento. Então, justamente, quer dizer, são pessoas de fé pública ou que estão o seu cargo, a sua atribuição já permitiria para fazer isso. Eu também tenho uma outra pergunta aqui, que é assim, a burocracia é uma coisa que realmente cansa demais quem empreende e tudo mais. E eu entendo na tua missão de desburocratizar, assim, como se fala, o mato estava muito alto, né? Quer dizer, você está eliminando isso. Qual que é a principal dificuldade, Paulo? É saber as entranhas, e quando você puxa um fio onde que a coisa mexe, são pessoas que não querem colaborar com essa burocracia, mas eu entendo que até hoje muitas das pessoas que estão no funcionário público reconhecem que aquilo só agrega custo, que aquilo é uma canseira. Onde que está a maior dificuldade de você avançar para a desburocratização? E a primeira pergunta. E a segunda, que eu já emendo, se você quiser já fazer, é quando que a população começa a sentir de fato que a gente está mudando? Essa eu tenho uma ideia da tua resposta, mas eu quero escutar de você. Primeiro ponto, a maior resistência, acho que é uma questão cultural ainda, tem muito apego aos processos e aversão à mudança. Então, as pessoas que estão nas áreas de decisão, nas áreas técnicas, na hora de mudar um processo, que ela vai perder poder, vai dar poder para o cidadão, existe ainda uma resistência, uma desconfiança, um medo. Mas isso aí vai aumentar. Como é que eu vou saber, tenho certeza se está correto? Como é que eu vou poder fazer esse documento, liberar essa obra? Então, tem ainda uma resistência muito grande. A gente não mudou nossa mentalidade para aceitar que você tem que atuar com base numa matriz de risco. Ou aquelas atividades de baixo risco, deixa a sociedade fazer. O governo não pode atrapalhar, o governo tem que sair da frente. Médio risco, o governo vai criar alguns mecanismos para mitigar. Alto risco, bom, essas o governo precisa estar presente, precisa estar monitorando. Se a gente fizer uma matriz de risco em todos os níveis, governos municipais, estaduais, governo federal, e atuar só onde é relevante, onde é necessário mesmo a presença do Estado, só isso já daria uma desburocratização geral. Mas tem muita gente que não quer, que gosta do status atual. Tem gente que gosta do status atual porque cria dificuldade para vender facilidade. Tem gente que gosta do status atual porque isso é uma reserva, uma barreira para a entrada de novos competidores. Cria uma reserva de mercado, porque só alguns conhecem como funcionam e sabem. Então, você cria barreiras, às vezes, por meio de normas técnicas, começa a criar normas técnicas. No mundo inteiro é uma norma. No Brasil, a norma é um pouquinho diferente. Nem me fala. Alguma empresa daquela localidade pode prestar aquele serviço ou fabricar aquele produto. Isso aí... É sofisticado a forma de atuação. É bem sofisticado. Isso aí faz uma reserva de mercado indireta que ninguém nem percebe. Agora, eu faço uma pergunta, muitas vezes, de gestores públicos. Por exemplo, o gestor público, ele morre de medo do Ministério Público. E aí, por falta de... Para poder ser conservador, muitos deles não são corajosos, porque morrem de medo de se liberar uma atividade... O Ministério Público vem e responsabiliza ele por uma coisa que aconteceu nisso. Esse medo cruzado, esse como é que eu vou dizer? Esse quase que um terrorismo que acontece, isso também atrapalha da gente desburocratizar, Paulo? Sem dúvida. Isso cria o chamado apagão das canetas, onde a pessoa tem medo de assinar porque vai ser responsabilizada. Mas a ideia da desburocratização é que o ônus tem que ser do cidadão. O cidadão, nós vamos confiar no cidadão, nós vamos normatizar, regular. O cidadão vai agir e vai dizer que está cumprindo a lei. E se ele fizer alguma coisa errada, depois ele vai ter que ser punido por isso. Então, você não pode punir a pessoa. Hoje, como é que é o modelo? Você faz uma regra confusa, o cidadão tem que provar e preencher milhões de formulários e papéis, aí depois... o gestor público tem que revisar tudo aquilo e aí depois o gestor público tem que assinar e ele passa a ser o responsável. Bom, então, é óbvio que ele vai pedir quanto mais documentos, quanto mais demorar, ele não tem incentivo nenhum para fazer aquilo, ele só tem ônus. Então, a gente tem que entender essa lógica. Então, o certo é você cria o marco regulatório, dá autonomia para os cidadãos poderem atuar, fiscaliza. Se houver alguma distorção, algum mau uso, você tem que punir os responsáveis. Então, você inverte a relação. E aí o burocrata
o gestor público não vai precisar ficar pedindo milhões de papéis, criando milhões de dificuldades, ou só aprovar aquilo que tiver um monte de informação. Então, a gente vai focar naquilo que é mais essencial. Mas hoje não é feita essa análise, então ele acaba pedindo todos os documentos para todo mundo, cria um processo administrativo gigantesco para no futuro ele poder dizer, olha, eu assinei porque eu pedi tudo que era possível e ele comprovou, então eu aprovei. Na verdade ele pede tudo aquilo para tirar o dele da reta, né? Literalmente Exato. falando, né? Fica uma situação muito ruim. Eu até falo que nós temos dificuldade em encontrar bons gestores no setor, né, no executivo, porque quem tem amor à pele, né, fica sempre preocupado em que ele começa a querer fazer coisas, ele começa a tomar atitudes ou tomar ações que são necessárias e vão ser responsabilizados por Ministério Público ou outro poder, e simplesmente ele fala, poxa, mas eu só tinha boa intenção para poder melhorar isso aqui. Eu até acho assim que nós temos que encontrar uma forma de realmente parar de responsabilizar por qualquer coisa, né? E agora, nessa questão da pandemia, eu falo, até um terror também que qualquer gestor público é responsável pelas mortes que acontecem na sua cidade, no seu estado ou no seu país. E aí, meu amigo, fica uma acusação um para o outro, né? Eu acho que é um ambiente muito, muito ruim nesse sentido. O Paulo, eu tenho uma pergunta que era quando que a população começa a sentir que a gente está conseguindo avançar sobre essa desburocratização? Eu entendo que a hora que vocês começarem a lançar esse aplicativo, né, esse portal do cidadão no celular, nós vamos ver um avanço enorme. As pessoas vão sentir que isso simplificou muito. Como é um pouco como aconteceu lá com o Poupa Tempo, né? Apesar de que eu sou um crítico engraçado do Poupa Tempo, que eu falo que só tem Poupa Tempo que a gente perde tempo. Se não perder esse tempo, não precisava de Poupa Tempo. Ou seja, se a gente não exigisse toda aquela burocracia, eu não precisaria de um espaço único para resolver tudo. Mas, ou seja, a gente fica feliz que tiraram o bode da sala, que a gente consegue ir no local só e tirar RG, CNH, resolver outros problemas do Poupa Tempo. Quando é que a gente começa a sentir que a missão de desburocratizar está sendo cidadã e o cidadão está sendo beneficiado? Tem 3 grandes avanços que vão permitir que o cidadão perceba melhor. Um aplicativo que você mencionou, esse aplicativo, com uma interface simples, fácil de usar, como se fosse realmente uma empresa oferecendo um serviço para um cliente, então que vai estar no ar até o final do ano. A identidade digital é o segundo marco que as pessoas vão perceber, vão poder contratar produtos e serviços de forma mais rápida, vão poder tomar empréstimo de forma mais simples, vão poder fazer vários serviços de forma sem sair de casa. Então, esses dois vão ser assim grandes mudanças que o cidadão vai perceber essa mudança. E o terceiro ponto é o meio de pagamento digital, é você conseguir pegar um serviço público, se tiver alguma taxa, pagar no próprio aplicativo. Então, esses 3 pontos, eles vão mudar muito a experiência do cidadão em relação ao governo federal. E as pessoas vão perceber a diferença. Isso, os 3 vão estar funcionando até o final do ano. Então, eu diria que em 2021 as pessoas vão notar uma diferença grande em termos de relação com o governo, porque desse aplicativo ela vai poder enviar os documentos dela, vai permitir que alguém acesse alguma informação dela, então 100% compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você quiser informar algum dado seu, você vai autorizar, você vai criar ali o seu perfil, você vai ter todas as suas informações, vai poder compartilhar com quem você quiser. Então, se você precisar contratar um empréstimo bancário, você vai poder autorizar o banco ali a ter acesso à sua declaração de imposto de renda. Então, e você vai poder fazer seus pagamentos ali, pagamento de imposto, tributo, de taxas. Então, essa, na minha opinião, vai ser a grande mudança em termos de percepção do cidadão. Então, a gente está criando a infraestrutura, trabalhando, fazendo a transformação dos serviços, priorizamos esse ano todos os serviços de alto impacto social, justamente para quando isso entrar no ar, a sociedade realmente ter aquela sensação de sentir a diferença. Paulo, eu estou animadíssimo, cara. Eu vou falar para você, estou arrepiado. Cara. Fantástico isso aí. Agora,
Eu lembro quando eu te conheci das primeiras vezes, já fui levar problema para você, né? Fui reclamar de E-Social, de Bloco K e tudo mais. Então, e ainda até naquela época, no começo do governo, ninguém sabia quem que era o pai da criança do E-Social, e era a Receita Federal, e era a Secretaria da Previdência e do Trabalho, e um arranca-rabo, inclusive arranca-rabo desses bancos de dados, né? Porque cada um não queria compartilhar banco de dados, pedindo a mesma informação para o empresário, que tinha que dar a mesma informação para todo mundo, era quase uma loucura lá. Eu acho que nem, não sei mais se você está por dentro disso, porque acabou agora indo esse social lá para o Bruno Bianco, né, porque estava com... E eu vou até conversar com ele sobre isso, mas esse era um dos pontos, cara, muito complicado para o empresário. Tem o do Bloco K, que o Carlos Alexandre da Costa prometeu para mim, que vai simplificar muito, vai ficar só para alguns setores, mas tem uma reforma estrutural, que você sabe que para mim é muito cara, que é a reforma tributária, que a gente está super em cima, só que, infelizmente, com toda essa pandemia, nós estamos votando muito matérias urgentes, espero que dê uma acalmada nesse monte de matéria, que é medida provisória o tempo todo, importantes, eu não discuto todas as importantes, assim, nesse sentido, não tem uma que você fala que essa é menos importante ou mais importante, mas a tributária está em banho-maria, mas temos que tentar focar de aprovar ainda esse ano, que ela vai ser extremamente importante para poder dar bases para o Brasil sair do buraco, né? Sair dessa situação que é a recuperação econômica. Do E-Social, você tem alguma coisa para completar, para ajudar, ou é com o Bruno mesmo? Como é que está isso aí? Bruno Bianco é a pessoa certa, ele está liderando a mudança. Ele apresentou para a equipe as mudanças que já ocorreram, a redução do número de campos, a simplificação, a melhoria da experiência do usuário, mas, sem dúvida, ainda tem muito a melhorar. Tem uma equipe lá na área dele dedicada a fazer essas melhorias. A equipe da Receita Federal tem ajudado muito. E, sem dúvida, é uma área que o governo pode simplificar. Tinham muitos campos desnecessários, que não tinha obrigação de pedir. Então, a gente acabou eliminando esses campos para focar naquilo que é essencial para poder fazer a fiscalização e elaborar a política pública, né? Então, ele tem feito um trabalho muito grande nesse sentido, mas, sem dúvida, a gente pode fazer mais melhorias ainda. Não, lá eu vou conversar com o Bruno, ter um papo bom lá, porque tem muita gente assim, preocupadíssima, até porque pegaram toda uma CLT, né, que era, vamos dizer, analógica, complicada no papel, e botaram de forma muito eficiente dentro de um aplicativo, mas só que ele não rodou muito bem, porque inclusive a própria Receita na época falou para nós que ela fez sem recursos, então o sistema dava problema direto, fora de tela, não funcionava. Hoje tem problemas, mas eu vou conversar com o Bianco isso também, porque, por exemplo, a pessoa precisa corrigir algum dado, alguma informação, não consegue. É um sistema assim tão monolítico, tão monoway, vai só para um caminho, quer dizer, botou, apertou, vai. Se você tentar corrigir, você não consegue corrigir. O pessoal está passando um perrengue tremendo aí nesse negócio. Paulo, para ele já, então, vou falar para ele. Não, mas eu vou conversar com ele. A gente, de novo, é a experiência com o cidadão. Quer dizer, se você tem um erro que você precisa corrigir, quando era analógico, você ia lá, meu amigo, e acertava na carteira de trabalho da pessoa e pronto, sem considerar nenhuma má-fé, não. Vamos dizer que houve um erro mesmo, tá certo? Mas hoje, como é digital, apertou, entra, a coisa foi, não volta mais. Então, realmente, o usuário não querendo burlar acaba tendo esse problema. Mas, Paulo, eu queria, acho que, finalizando a nossa entrevista aqui, que eu acho que foi uma das mais ricas, e eu acho que quem acompanhou vai gostar muito de escutar o que está vindo. Eu realmente estou animadíssimo com o que está vindo, com essa visão que você tem. Faça as tuas considerações finais, meu amigo, para a gente poder ir concluindo esse trabalho. Oi. Um outro trabalho que eu sou muito entusiasmado e que vai começar esse ano, mas vai ser concluído só no final do ano que vem, que é de ampla revisão normativa. Nós publicamos um decreto ano passado, obrigando todos os órgãos do governo federal a revisar todas as suas normas inferiores a decretos. Então, você tem lá as leis, né, as leis complementares, as leis ordinárias, você tem o decreto presidencial, e abaixo do decreto você tem
mais de 40 tipologias de normas, portarias, instruções normativas, normas regulamentadoras, ofício circular, etc, etc, etc. Então, nós criamos um cronograma, evidentemente com o Covid agora acabou atrasando, para até o final do ano que vem concluir uma ampla revisão. Então, você vai ter que revisar todas aquelas instruções normativas e consolidar. Então, você vai ter que atualizar, verificar se está de acordo com a Lei da Liberdade Econômica, se você tem uma linguagem clara, simples, se não tem nenhum tipo de ambiguidade, omissão, contradição, e aí vai ter que republicar todas essas normas. E num único local. Então, toda a legislação infralegal do governo federal vai estar em um único local, sistematizada, organizada, atualizada, de fácil verificação pelo cidadão. Então, um dos critérios, inclusive, para publicar, é você facilitar com que as pessoas possam cumprir aquela regra. Então, você vai ter, se você trabalha ou por setor, ou por tipo de atividade, então nós vamos criar mecanismos de indexação para facilitar a vida das pessoas. Então, é um trabalho muito importante, também não aparece, mas que, quando ficar pronto, vai ser uma diferença significativa. Então, é uma outra iniciativa de burocratização muito boa. Não, eu acho que aparece muito. Se não aparece, porque vocês estão em construção. Quando vocês... Foi bom você ter lembrado disso, eu tinha até me esquecido disso. Que quando vocês publicaram que havia sido... era em 180 dias, acho que era o prazo que vocês tinham dado inicialmente para o projeto, tá certo? Para poder revisar tudo. Teve até gente que foi irônico, falou, mas não vai conseguir nunca, isso é muita coisa, tal. Falei, bom, só se botar uma meta firme, que vai atrás, né? Quem não põe meta também não realiza, não tem como ir atrás. Agora, a pergunta que eu te faço é, onde, assim, o recursos humanos para fazer isso com uma visão tão clara e tão lúcida sobre a ligação com a liberdade econômica? Assim, deve ter gente trabalhando e muito aí, né, Paulo? Sim. Como são muitas normas, elas são fragmentadas por órgão, cada órgão está fazendo o seu trabalho de revisão. Então, existem lá os guidelines, as diretrizes, né, os requisitos, e aí cada órgão faz esse trabalho de compilação, análise. Semana passada, ou retrasada, a Receita Federal revogou centenas de instruções normativas relacionadas ao comércio exterior, que já é fruto desse trabalho. Então, é um trabalho que vai ajudar a limpar esse emaranhado de normas e dar certeza para o cidadão e para o empresário, para o empreendedor, do que está realmente em vigor e do que não está. Porque no Brasil segurança jurídica, segurança jurídica. Até o final da década de 90, no Brasil, todas as leis e todas as normas vinham ao final. Revogam-se todas as disposições em sentido contrário. Isso é algo muito vago. Cada pessoa tem uma interpretação diferente do que foi revogado ou não. A partir da década de 2000, você é obrigado a revogar explicitamente. Então, você tem que dizer o seguinte, o artigo X foi revogado, o inciso N foi revogado. Então, todo o marco que a gente tem normativo anterior a essa mudança não tem clareza do que estava em vigor e o que não estava em vigor. Então, podia chegar um fiscal na sua empresa e entender que uma instrução normativa estava em vigor, você entendia que não estava, como tinha essa dúvida, você tinha que fazer um processo administrativo para discutir sobre isso. Então, esse trabalho de revisão normativa vai dar a segurança jurídica que é necessária para que o cidadão, o empreendedor, possa estar dentro da lei e, se tiver alguma norma que ele não concorda, ele poder contestar, sabendo qual é a opinião do poder público. Então, vai ser uma mudança muito substancial, dá muito trabalho, mas o resultado para a sociedade e mesmo para os servidores, que vão saber exatamente o que está em vigor e o que não está, vai ser muito bom. Então, vai dar um ganho de produtividade substancial. Não, e diminui a judicialização de tudo, né? Que tudo vai parar na regra. Aliás, quando tiver regras claras como esse jeito, vai ter o manual do empreendedor. O cara quer começar alguma coisa, está aqui o manual. Siga isso, e é a exigência que ele vai ter, e é também a segurança para não ser questionado por alguém que começa a inventar alguma regra. Está lá, as regras são claras, né? É tudo que o empresário quer. É tudo que a gente precisa para poder ter segurança jurídica e fazer as coisas corretas. Na linha que a gente gosta muito, né, Paulo, que é liberdade com responsabilidade. E aí,
Ninguém pode alegar que não sabia e ninguém pode chegar com uma surpresa, né? Isso para mim, assim, é fundamental. Eu, como empresário, conheço muita gente que é assim, a gente quer fazer absolutamente as coisas corretas, mas quando a gente é pego por uma lei, sabe, que você nem imaginava, aliás, acho que você deve conhecer a minha história, como é que eu comecei a entrar nessa linha aqui, foi num vídeo que eu fiquei revoltado de não ter conseguido fazer as coisas corretas. Quer dizer, havia uma regra específica para a cidade de São Paulo que era completamente assim, desconhecida. Era uma surpresa. E até hoje, essa lei até hoje é uma máquina de dar multa. É impressionante como ela dá multa. Por quê? Porque fica na subjetividade, ela é específica para a cidade de São Paulo, ela não vale mais nenhum outro lugar do Brasil. Então, realmente, cara, segurança jurídica é tudo importante, tudo de bom. É verdade. Meu amigo, agradeço muito pelos esclarecimentos, acho que foi fantástico. Tem mais algum ponto? Eu tinha esquecido desse ponto que você falou das normas. Em Minas Gerais é isso. Você matou a pau. Foi importantíssimo. Então, agradeço muito, vejo que você está trabalhando, né? Está fazendo o teu expediente aí. É importante, eu também na minha empresa, com segurança, com as normas de novos protocolos de distanciamento e de segurança, estamos girando a economia, porque não podemos parar, mas temos que trabalhar com segurança. Agradeço muito, Paulo. Foi fantástica essa entrevista. Um grande abraço e bom trabalho. Até logo. Boa noite.